Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero comentar rapidamente, o mais rápido possível, esse trabalho aqui, Imortalidade em Male Bodybuilding Athletes, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho cuja maioria dos autores, pelo que eu estava conferindo, são italianos, mas tem americano, tem austríaco, né? Então, basicamente a ideia desse trabalho é o seguinte, ele fala, olha, existe aí um crescimento do bodybuilding, que é essa modalidade, que inclusive ele fala que a principal associação é IFBB, né, International Fitness Bodybuilding Federation, fala que tem três categorias, né, Júnior com menos de 24 anos, Master com mais de 40 anos e Open não tem restrição de idade. Aí ele fala que os fisiculturistas masculinos, eles podem, né, competir numa categoria que não tem restrição de peso para altura, que ele fala fisiculturismo masculino, né? E aí ele fala uma outra categoria que chama o Classic, né? Que é onde tem limite de peso por altura. Finalmente, você também pode pensar, então, pode pensar quanto à idade, né? Se é Júnior, Master ou Open, quanto à categoria de peso ou não, e pode pensar quanto se é amador ou profissional. Eles fizeram uma avaliação é, de, de duas fontes de dados, os próprios dados da IFBB, né, e também de um outro site, mas basicamente a ideia aí desse trabalho é que eles tentaram avaliar competições desde 2013 até 2005, desculpa, até 2020. E aí eles avaliaram aí que nesse período aí, né, mais de 20 mil atletas participaram de cerca de 730 competições internacionais. Então, algumas coisas bacanas do trabalho é que eles fizeram um algoritmo, né? Um algoritmo lá que corrigia algumas coisas sobre letras de nome e tal, para tentar identificar os nomes pela internet e identificar duplicidade de nome. Então, eles acharam inicialmente 40 e poucas mil pessoas, depois chegou a 20 mil, porque o programa foi corrigido. Tá? E aí, nesse período, eles chegaram a identificar 121 mortes. E aí, nesse trabalho, eles dividiram as mortes, basicamente aquelas mortes súbitas e mortes não súbitas, tá? Então, morte súbita e não súbita, e aí tinha, se era, que é o interesse do artigo, aquelas mortes súbitas que eram por problemas cardíacos, né? Então, ele foi avaliando, então ele viu ali 121 mortes, 78 eram, dessas 121, 78,5 foram documentadas. Então aqui uma coisa interessante, né, porque eu vi alguns comentários desse trabalho na internet, e aí muita gente falou, olha, por exemplo, um fator que eles identificam aqui, né, que os bodybuilding profissionais, eles têm 5 vezes mais chance, por exemplo, de morrer do que os amadores, tá? E aí, é óbvio que muita gente vai falar, lógico, do anabolizante, né? Tal. Mas é importante entender aqui que, por exemplo, tem algumas limitações no estudo, tá? Então, primeira coisa, eu não estou falando que não é o anabolizante ou o que é, só estou mostrando para explicar a metodologia. Então, de todas essas mortes aí, praticamente só 10% dessas mortes, todas essas mortes, só uma parcela foi por morte súbita cardíaca, e dessas com morte súbita cardíaca, uma minoria teve dados de necrópsia, que a gente chama de autópsia, né? Então, nesses dados aí de necrópsia, o que eles encontraram? Porque eles falam aqui na introdução que normalmente o bodybuilding, pensando em vários tipos de coisas, ele pode levar, por exemplo, a alteração ou estrutural ou funcional do coração, né? Inclusive, então, que nem eu acabei de falar, a minoria de dados aqui mostrava alguma coisa de necrópsia. Então, de todas as mortes, existiam 4 necrópsias completas. Dessas 4 necrópsias completas, eles identificaram hipertrofia do ventrículo esquerdo, né, cardiomegalia, então uma hipertrofia concêntrica patológica. Então, ele comenta, olha, o bodybuilding pode causar hipertrofia concêntrica ou excêntrica, tá? Seria a pior, vamos dizer assim, a concêntrica. Só que a concêntrica, mas não patológicos, tá? Aí ele fala que a hipertrofia concêntrica patológica provavelmente pode ser de vários fatores, tá? E aí, claro que chega um ponto que ele fala assim, olha, apesar de nós não termos esses dados específicos, alguns desses indivíduos, né, que reportavam que faziam uso contínuo de anabolizante, compara com os estudos que faziam uso contínuo de anabolizante, e aí ele começa a explicar por que por exemplo, o uso contínuo de anabolizante causaria esses problemas. Então, ele fala, ó, pode ter efeito direto, em termos de aterosclerose, pode causar efeito de aumento de pressão, até porque também das mortes, uma minoria também tinha registro de história de doença renal, ou de transplante ou de doença renal. E a gente sabe aí que pode ser também
um dos fatores que pode causar essa doença renal é a questão da aumento da pressão. Tá? Então ele vai falar lá de que encontrou esses indivíduos, né? Então e ele vai mostrar algumas coisas aqui que vai ajudar para comentar. Então, por exemplo, ele faz aqui, né, os dados. Então, olha lá, 20 mil atletas participaram, eu já falei, em 730 competições de 2005 a 2020, né? E aí ele foi uma pesquisa baseada na internet, com um complemento médio de 8 anos, e aí fala de 121 mortes. Dessas 121 mortes, ó, 20 e poucos por cento não foi reportado o motivo. 18% não foi morte súbita. E aí 60% foi morte súbita. Das mortes súbitas, tá? 63% foi morte súbita por questão cardíaca, outras causas, ou morte súbita traumática. E aí ele comenta também, porque das mortes súbitas traumáticas, o que ele comenta? Eles comentam, por exemplo, a questão de tirar a própria vida, não vou falar a palavra, né, que o pessoal não gosta, tirar a própria vida, acidentes automobilísticos, esse tipo de coisa. E aí eles relatam alguns problemas, né? Ele fala que a questão, como que o bodybuilding, ou as substâncias que usam, mas a própria modalidade afeta a saúde psicológica, né? Então, ele fala da pressão social por um corpo, pela pressão social de competir, isso pode gerar uma questão, como é que se fala, psicológica negativa. Então, embora essas mortes aí traumáticas não tenham sido por uma questão cardiovascular direta, ele comenta que pode haver sim uma influência do bodybuilding pela pressão e fazer com que esses indivíduos sempre ganhem, sempre conquistem as coisas. Tá? Então, ele fala da questão psicológica, depois ele fala dos esteroides anabolizantes, comentando todos os efeitos que o esteroide anabolizante pode ter sobre o sistema cardiovascular direta e indiretamente. Cita também o efeito dos esteroides anabolizantes sobre o sistema renal. E aí cita também a questão das práticas, né? Ele comenta, inclusive eles comentam, que eu já falei a questão da pressão, mas comenta também a questão de que cronicamente essas coisas de pré-competitivas, práticas pré-competitivas, né? De baixar peso muito rápido, inclusive com diuréticos que vão lá direto no rim, vários tipos de diurético, né? Que vão direto no rim, isso pode ir danificando o rim. Então ele cita também essa situação aqui. Então, basicamente, aí depois eles falam aqui, eles chegam aqui, ó, o risco de morte súbita é consideravelmente alto nos bodybuilding de elites, principalmente os profissionais, e eles falam que tanto os bodybuildings, né, os fisiculturistas, como a comunidade médica, precisa procurar práticas melhores para garantir a prática com segurança. Aí ele fala que a intensificação do controle de drogas, então ele cita tanto a Federação Internacional Antidoping quanto a IFBB, que já tentou ou estão se aproximando para tentar fazer um controle, mas que esse controle de certa modo ainda é meio pífio, né? Que as pessoas, que eles também deveriam então intensificar esse controle, fazer check-ups médicos mais regular, iniciativas de educação. Então ele mostra isso. Aqui estão as mortes, né, de uma forma mais ampla, né? Então esse grandão aqui é meio que uma ampliação desse aqui, ó. Então ele mostra, como eu falei, ó, tá vendo? Ele mostra aqui, ó, como eu comentei, ó, das mortes cardíacas súbitas, ó, a grande maioria aqui delas não tem achado de autópsia. Só uma pequena parcela tem achado de autópsia. Então, aí eles falam outros, tipo, aí ele fala das mortes traumáticas, né, motivo, ó, tirar a própria vida, acidente de veículo, outras causas, mortes não súbitas como Covid, ó, problema renal, né, outras, câncer, mortes não reportadas. Aí ele fala aqui, de certa forma, né, overdose, ó, stroke, AVC, tá? Então, basicamente, esse artigo está repercutindo bastante, tá? E claro que o achado, ele fala aqui, ó, o achado, ó, o resultado desse estudo mostra que deve estar alerta para o fisiculturismo e a comunidade médica deve estar alerta para a necessidade de melhorar as práticas, porque eles encontraram que a incidência de morte cardiovascular dos atletas de competição é alta, tá? Então, como eu falei, do amador para o profissional, tá? 4 vezes, tá? Então, mas na prática, aí todo mundo falando, sim, o que o trabalho acha? Sim, há uma mortalidade mais alta, mas a questão do anabolizante, né, ele supõe com base, claro, o que esses caras fazem que é um pouco diferente do resto da população, porque eles têm uma incidência mais alta. Anabolizante, mas a gente lembra também, tem muitas outras drogas, né, que eles estão tomando, então pode ser uma combinação disso, e as práticas, tá? Então seria, basicamente, eles especulam aqui, que as causas de morte súbita cardíaca podem estar envolvidas principalmente com esteroides anabolizantes, com o efeito da prática e dos esteroides sobre o sistema cardiovascular,
desculpa, a saúde mental, né? Então, o anabolizante sobre o sistema cardiovascular, o anabolizante e a prática do bodybuilding sobre a parte mental, saúde mental, as estratégias agudas também sobre o organismo, como sobre o rim. E é isso, tá? Então, apesar do trabalho ser bem falado, não é um trabalho que diretamente verificou a questão dos esteroides, embora é o que eles falam aqui, né? Por exclusão, por suposição, pelo conhecimento da prática, por trabalhos prévios e pelos efeitos dessas drogas, supõem que elas sejam talvez aí o principal fator relacionado com essa mortandade, né? Uma mortalidade aí desses indivíduos, ok? Então é um trabalho bem interessante que vale a pena dar uma olhada aí. Eu quis fazer um vídeo, né? Porque eu não quis falar sobre a mortalidade e atribuir diretamente aos esteroides, que eu acredito que sim, que são os esteroides, mas para mostrar as limitações dos estudos. Eles falam que tem essas limitações, tá bom? Então é isso. Deixe seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande abraço aí do Frank Bacurau. Tchau, tchau.